Era uma noite fria de quinta-feira, quando as portas automáticas da UTI do Hospital São Lucas se abriram com um ruído metálico. O corredor branco e esterilizado cheirava a desinfetante e desespero. Famílias aguardavam notícias em sofás desgastados, rostos marcados pela vigília e pela angústia. No centro daquela cena, um homem de aparência extremamente simples segurava um boné surrado entre as mãos trêmulas. Suas roupas eram modestas, a camisa xadrez puída nas mangas, as calças jeans desbotadas pelo tempo e pelo trabalho. Seus olhos, porém, carregavam algo diferente, uma profundidade, uma luz que não combinava com a humildade de sua aparência. Ele não sabia, ou melhor, fingia não saber, que naqueles próximos minutos algo aconteceria que mudaria não apenas vidas, mas almas. O que ninguém naquele hospital imaginava é que aquele homem simples não era quem aparentava ser. O homem havia dado o nome de João Silva quando chegou. Disse que viera visitar uma paciente, uma jovem que havia dado entrada após um grave acidente. Mas algo nele parecia fora do lugar. Não de forma óbvia. Era sutil. A forma como ele olhava para cada pessoa que passava, como se enxergasse não apenas seus rostos, mas seus corações. A forma como seus lábios se moviam em silêncio, como se estivesse rezando por cada alma aflita naquela sala de espera. A forma como, quando uma criança chorava no colo da mãe, ele sorriu gentilmente, e a criança imediatamente se acalmou, mesmo sem ele ter dito uma palavra. Havia paz emanando dele, uma paz que não fazia sentido em meio àquele lugar de dor e medo. Mas ninguém notava, ninguém realmente via. Para todos ele era apenas mais um pobre coitado, mais um invisível. Ele se aproximou do balcão de enfermagem com passos lentos, como se carregasse o peso de algo muito maior que o próprio corpo. A enfermeira, uma mulher de meia-idade com o olhar cansado de quem havia trabalhado 12 horas seguidas, ergueu os olhos brevemente antes de voltar a digitar algo no computador. "Com licença", disse ele, a voz suave, mas firme. "Eu gostaria de ver a paciente Marina Oliveira. Ela deu entrada hoje de tarde." A enfermeira suspirou, aquele suspiro de quem já respondeu a mesma pergunta 100 vezes naquela noite. "Horário de visita da UTI já encerrou há 1 hora", respondeu sem tirar os olhos da tela. "O senhor terá que voltar amanhã no horário estabelecido, das 2 às 3 da tarde." O homem respirou fundo. "Eu entendo as regras, mas vim de muito longe. Poderia fazer uma exceção? Só preciso vê-la por alguns minutos." A enfermeira finalmente olhou para ele, e seu rosto não demonstrava compaixão alguma. Ela via diariamente dezenas de pessoas desesperadas e havia desenvolvido uma carapaça de indiferença como mecanismo de defesa. "As regras existem por um motivo, senhor. Não posso fazer nada. Volte amanhã." O homem assentiu lentamente, mas não se moveu. Havia algo em seus olhos agora, uma tristeza profunda, como se ele estivesse vendo algo que a enfermeira não conseguia enxergar. "Entendo", ele disse baixinho. "Mas e se eu dissesse que ela precisa saber que não está sozinha? Que alguém está aqui esperando, torcendo por ela?" A enfermeira bufou, claramente irritada agora. "Senhor, sua presença ou ausência não vai mudar o quadro clínico dela. A medicina cuida disso. Agora, por favor, saia da frente. Tenho trabalho a fazer." Foi nesse momento que uma voz cortou o ar. "Algum problema aqui?" Ambos se viraram e viram o Dr. Ricardo Mendes se aproximando. Era um homem alto, imponente, por volta dos 40 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um relógio suíço caríssimo no pulso que brilhava sob as luzes fluorescentes do hospital. Seu jaleco branco estava impecável. Seu crachá identificava claramente: Dr. Ricardo Mendes, chefe da UTI. Ele tinha aquela postura de quem está acostumado a ser obedecido, de quem não tolera contradições. A enfermeira se aprumou imediatamente. "Dr. Mendes, este senhor insiste em visitar uma paciente fora do horário permitido. Já expliquei as regras, mas ele não entende." O médico olhou para o homem simples de cima a baixo, e naquele olhar havia tudo que estava errado com o mundo: julgamento instantâneo, baseado em aparência, medição de valor humano por roupas e postura social, desprezo mal disfarçado. "Senhor", começou o Dr. Mendes, com aquele tom que fingia paciência profissional, mas transbordava arrogância. "O horário de visitas existe por motivos médicos. Não podemos simplesmente abrir exceções, porque alguém aparece aqui achando que seu caso é especial."
Todos acham que são especiais. O homem simples olhou diretamente nos olhos do médico e, por uma fração de segundo, o Dr. Mendes sentiu algo estranho. Era como se aqueles olhos o atravessassem, como se vissem cada mentira que ele já contou, cada pessoa que ele já humilhou, cada momento em que escolheu seu ego sobre compaixão. Mas foi apenas um instante. O médico piscou e a sensação passou. Doutor, o homem disse calmamente, eu não acho que sou especial. Sei exatamente quem sou. Mas aquela garota ali dentro, ela está sozinha. Está com medo. E às vezes a presença de alguém que se importa cura mais que qualquer remédio. O Dr. Mendes soltou um riso curto, quase desdenhoso. Olha, senhor. Ele pausou, esperando o nome. João, o homem respondeu. João Silva. Senhor João, eu tenho 20 anos de medicina. Estudei nas melhores universidades, fiz residência nos melhores hospitais e posso garantir que presença não consta em nenhum prontuário médico como tratamento eficaz. O que salva vidas são procedimentos, medicamentos, ciência, não um sentimentalismo barato. Cada palavra era como uma bofetada. O homem chamado João absorveu tudo em silêncio, mas algo mudou em sua expressão. Não raiva, não mágoa, mas algo mais profundo. Era pena. Pena daquele médico brilhante que havia esquecido completamente porque um dia quis salvar vidas. Entendo, João disse finalmente. O senhor estudou muito, conquistou muito, sabe muito sobre medicina. Ele fez uma pausa, então acrescentou com uma suavidade devastadora. Mas me diga, doutor, quando foi a última vez que o senhor realmente viu um paciente? Não o corpo, não a doença, mas a pessoa? O Dr. Mendes sentiu uma pontada estranha no peito, mas a afastou com irritação. Filosofia barata não vai fazer sua amiga melhorar, Sr. João. E, francamente, está atrapalhando meu trabalho. Tenho pacientes graves que precisam de mim, não de conversas existenciais com desconhecidos que aparecem aqui fora de horário. Ele acenou com a mão, como se estivesse dispensando uma mosca inoportuna. Vá para casa. Volte amanhã. Ou melhor ainda, ligue antes para saber se a paciente pode receber visitas. Temos protocolos por uma razão. João baixou a cabeça e, por um momento, pareceu apenas um velho cansado, derrotado pelo sistema, mais uma vítima da indiferença institucional. Ele começou a se virar para sair, mas então parou. Olhou para trás diretamente para o Dr. Mendes e disse algo que fez o corredor inteiro parecer ficar mais frio. Doutor, o senhor tem todo o conhecimento do mundo, mas conhecimento sem compaixão é apenas crueldade disfarçada de competência. E um dia, quando o senhor realmente precisar de misericórdia, vai entender o peso das palavras que disse hoje. Não era uma ameaça. Era uma verdade dita com tristeza, como um professor vendo um aluno brilhante escolher o caminho errado. O Dr. Mendes sentiu um arrepio inexplicável subir pela espinha, mas o afastou com racionalidade. Está me ameaçando? Ele perguntou, a voz mais alta agora. Não, doutor, João respondeu calmamente. Estou apenas lembrando o senhor de algo que todos nós esquecemos às vezes, que somos humanos, frágeis, mortais, e que nossa verdadeira medida não está no que sabemos ou temos, mas em como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. Ele colocou o boné surrado na cabeça. Boa noite, doutor. Que Deus o abençoe. E ele saiu, seus passos ecoando pelo corredor silencioso. O Dr. Mendes ficou parado ali, sentindo algo estranho que não conseguia nomear. A enfermeira rompeu o silêncio. Que homem esquisito, falando de Deus e misericórdia em pleno hospital, como se oração curasse algo. O médico não respondeu. Seus olhos ainda estavam fixos na porta por onde o homem simples havia desaparecido. O que o Dr. Ricardo Mendes não sabia, o que ninguém naquele hospital sabia, era que aquele homem que acabara de sair não era João Silva. Aquele nome era apenas um dos muitos que ele usava quando caminhava entre os humanos, e ele caminhava entre eles com frequência, disfarçado de mendigo, de trabalhador, de doente, de invisível, testando, observando, vendo quem ainda tinha olhos para ver além das aparências, vendo quem escolheria amor quando era mais fácil escolher indiferença. E naquela noite, no Hospital São Lucas, um teste havia sido aplicado. Um teste que o Dr. Mendes acabara de falhar espetacularmente. Mas a história estava apenas começando, porque quando Deus decide ensinar uma lição, ele não desiste facilmente.
e o Dr. Ricardo Mendes estava prestes a aprender algo que nenhuma universidade poderia ter-lhe ensinado. O homem que se apresentara como João Silva caminhou lentamente pelo estacionamento do hospital. A noite estava fria, o vento cortante, mas ele não parecia sentir. Seus passos o levaram até um banco desgastado perto da entrada de emergência, onde fumantes costumavam se reunir durante o dia. Agora, às 10 da noite, estava vazio. Ele se sentou, olhou para o céu estrelado e suspirou profundamente. Não era um suspiro de cansaço físico, era um suspiro de tristeza infinita. Tristeza por ver mais uma vez como os corações humanos podiam se endurecer, como o conhecimento podia inflar o ego até sufocar a alma, como pessoas criadas para amar podiam aprender tão bem a desprezar. Ele fechou os olhos por um momento e se permitiu sentir tudo. Sentir a dor de cada paciente naquele hospital, o medo de cada família na sala de espera, a solidão de cada pessoa morrendo em um leito sem ninguém ao lado. Ele sentia tudo porque era parte dele, essa capacidade de carregar as dores do mundo. E doía, sempre doía, mas era exatamente por isso que ele vinha, era por isso que ele se disfarçava. Porque quando você anda entre os humanos como igual, você vê a verdade, você vê quem eles realmente são quando acham que ninguém importante está olhando. E aquela verdade era o que mais importava. Dentro do hospital, o Dr. Mendes tentava voltar à sua rotina, mas algo o incomodava. Aquelas palavras do homem simples ecoavam em sua mente. Conhecimento sem compaixão é apenas crueldade disfarçada de competência. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Era ridículo. Um homem qualquer, provavelmente sem nem ensino médio completo, tentando dar lições de moral para ele. Um médico formado pela USP, com pós-graduação no exterior, dezenas de cirurgias bem-sucedidas no currículo. Quem aquele homem pensava que era? Mas a pergunta persistia, roendo-o por dentro como um verme invisível. Ele foi até seu consultório, fechou a porta e se sentou pesadamente em sua cadeira de couro. Olhou para os diplomas emoldurados na parede. Cada um representava anos de esforço, sacrifício, dedicação. Ele havia aberto mão de tanto para chegar onde estava. Noites sem dormir, relacionamentos destruídos, momentos perdidos com a família, tudo em nome da excelência médica. E agora, um desconhecido sugeria que tudo aquilo não tinha valor se faltasse compaixão? Ele pegou o celular e, quase sem pensar, abriu o prontuário eletrônico de Marina Oliveira, a paciente que o homem estranho havia vindo visitar. Marina, 19 anos, estudante universitária vítima de acidente automobilístico, múltiplas fraturas, contusões graves, mas quadro estável. Cirurgia ortopédica agendada para daqui a 2 dias. Prognóstico bom. O Dr. Mendes leu os dados friamente, como sempre fazia. Números, estatísticas, procedimentos, tudo muito claro, muito objetivo. Mas então, quase contra sua vontade, ele clicou na aba de informações pessoais. Filha única. Mãe falecida há 10 anos. Pai, João Oliveira. Pedreiro. Renda familiar mensal aproximada. R$ 2.000. Ele parou. João Oliveira. Seria o mesmo homem? Não, não podia ser. O homem tinha dito que se chamava João Silva. Só coincidência. Mas algo o fez procurar mais. Ele acessou o registro de visitantes tentando entrar na UTI naquela noite. E lá estava. João Silva. Sem CPF cadastrado. Sem telefone. Apenas o nome e a informação de que queria visitar Marina Oliveira. O Dr. Mendes franziu a testa. Por que um homem daria nome falso para visitar uma paciente? A menos que não fosse nome falso. A menos que houvesse algum engano no cadastro. Ou talvez o homem realmente não tivesse relação com a garota e estivesse mentindo. Mas por quê? Para que alguém mentiria sobre conhecer uma vítima de acidente? Nada fazia sentido. Ele estava prestes a fechar o sistema quando viu uma notificação no canto da tela. Era do setor financeiro. Um alerta automático. Paciente sem cobertura adequada para a cirurgia programada. Custo estimado que excede capacidade de pagamento da família. O Dr. Mendes conhecia bem esses alertas. Via dezenas deles todo mês. Geralmente encaminhava para a assistência social, que negociava parcelamentos intermináveis que afundavam famílias em dívidas por anos. Era o sistema. Não era problema dele. Seu trabalho era curar, não resolver questões financeiras.
Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente ao ler aquele alerta. Sentiu desconforto. Imaginou a garota, 19 anos, uma vida inteira pela frente, estudante universitária com sonhos e planos. Imaginou o pai dela, provavelmente aquele homem que ele acabara de humilhar, trabalhando no sol escaldante, carregando tijolos, tentando juntar dinheiro para salvar a filha. E pela primeira vez, o Dr. Ricardo Mendes sentiu vergonha. Ele fechou o computador bruscamente, como se o desligar pudesse apagar também o sentimento. Mas não podia. Do lado de fora, no banco gelado, o homem que se chamara João abriu os olhos. Ele sorriu tristemente. Sabia exatamente o que estava acontecendo dentro daquele consultório. Sabia que uma semente havia sido plantada. Pequena, ainda frágil, mas plantada. A pergunta agora era se aquela semente encontraria solo fértil ou seria sufocada pelas ervas daninhas do orgulho e da arrogância. Ele se levantou e caminhou em direção à ala de internação. Passou pelos seguranças como se fosse invisível. E, de certa forma, era. Quando ele não queria ser visto, não era. Subiu pelas escadas, percorreu corredores até chegar à UTI. As portas com acesso restrito se abriram sozinhas quando ele se aproximou, como se o reconhecessem. Ele entrou silenciosamente. A UTI estava em penumbra, apenas as luzes dos monitores piscando suavemente, criando um ambiente quase etéreo. Ele caminhou entre os leitos, observando cada paciente. Um homem idoso lutando contra câncer terminal, sozinho, sem visitas há dias. Uma mulher de meia idade recuperando-se de AVC, com metade do corpo paralisado, olhos cheios de medo sobre o futuro. Um jovem vítima de violência urbana, conectado a respirador artificial, a mãe dormindo desconfortavelmente em uma cadeira ao lado. Ele tocou cada um deles gentilmente na testa, não para curá-los instantaneamente. Não era assim que funcionava. O livre-arbítrio humano, as leis naturais, tudo tinha que ser respeitado. Mas ele podia oferecer algo igualmente valioso: paz. A paz que ultrapassa o entendimento. A certeza de que não estavam sozinhos, de que eram amados, de que tinham valor infinito, independente do que o mundo dissesse. E cada um deles, mesmo dormindo, sorriu suavemente. Finalmente, ele chegou ao leito de Marina. A garota dormia profundamente, sedada, seu rosto jovem marcado por hematomas, o braço engessado, tubos e fios conectados a ela. Mas mesmo assim, havia beleza ali. A beleza da juventude, da esperança, dos sonhos ainda não realizados. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, aquela mesma cadeira onde o verdadeiro João Oliveira, pai de Marina, deveria estar sentado, mas fora impedido de fazê-lo. Marina, ele sussurrou, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo conscientemente. Você não sabe ainda, mas sua vida tem propósito, grande propósito. Você vai construir coisas que abrigarão os vulneráveis, vai criar espaços onde os rejeitados encontrarão acolhimento, vai ser instrumento de amor em um mundo que tanto precisa dele. Mas primeiro você e seu pai precisam passar por este vale, precisam aprender que na escuridão, na dor, na injustiça, ainda há luz, ainda há esperança. Ele tocou a mão dela suavemente. E aquele médico arrogante que humilhou alguém que veio aqui por você, ele também tem propósito. Ele só esqueceu, se perdeu no caminho. Mas vou lembrá-lo, vou sacudi-lo, porque não desisto de nenhuma alma, nunca. Ele permaneceu ali por alguns minutos, apenas segurando a mão dela, transmitindo algo que não pode ser medido em aparelhos, mas que é mais poderoso que qualquer medicamento: amor incondicional. Depois, ele se levantou, ajeitou o cobertor sobre ela com cuidado infinito e saiu tão silenciosamente quanto havia entrado. De volta ao corredor, ele passou pelo posto de enfermagem. A mesma enfermeira que o havia atendido mal estava agora de costas, preparando medicamentos. Ele poderia simplesmente passar, mas decidiu não fazer isso. Com licença, ele disse. Ela se virou, irritada pela interrupção, mas ao ver quem era, seu rosto se contorceu em confusão e raiva. O senhor, como entrou aqui? Essa área é restrita. Vou chamar a segurança. Ela estendeu a mão para o telefone, mas antes que pudesse pegá-lo, ele falou. Antes de fazer isso, posso lhe perguntar algo? Ela hesitou, a mão ainda no ar.
Havia algo na voz dele, algo que a fez parar. O quê? Ela perguntou rispidamente. Você tem filhos? A pergunta a pegou desprevenida. Sim, 2. Mas o que isso tem a ver? Se um dos seus filhos estivesse aqui, nessa UTI, lutando pela vida, e você trabalhasse em outro hospital longe, e chegasse tarde demais para o horário de visita, como se sentiria se alguém te impedisse de ver seu filho? A enfermeira abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela nunca havia pensado nisso dessa forma. Nunca havia colocado-se no lugar daquelas pessoas desesperadas que ela despachava diariamente. Regras existem, ela finalmente disse, mas sua voz estava menos convicta agora. Sim, ele concordou. Regras existem, mas regras foram feitas para servir pessoas, não o contrário. Quando regras se tornam mais importantes que compaixão, elas deixam de ser regras e se tornam prisões. Ele deu um passo mais perto, mas não de forma ameaçadora, de forma gentil. Você escolheu ser enfermeira, escolheu cuidar, mas em algum momento você construiu muros ao redor do seu coração para se proteger da dor que via todos os dias. E agora esses muros são tão altos que você não consegue mais sentir, não consegue mais ver as pessoas, só vê pacientes, só vê protocolos. E isso está matando algo precioso em você. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto da enfermeira sem que ela entendesse por quê. Ela não conhecia aquele homem. Ele não tinha direito de falar assim com ela. Mas tudo que ele disse era verdade. Uma verdade que ela havia enterrado fundo, mas que agora explodia à superfície. Eu só estou fazendo o meu trabalho, ela sussurrou. Eu sei, ele disse com infinita gentileza. Mas seu trabalho pode ser mais que isso. Pode ser ministério, pode ser amor em ação. Você só precisa lembrar por que começou, por que escolheu essa profissão. Ele colocou a mão levemente sobre o ombro dela, e naquele toque havia tanto calor, tanto perdão, tanto amor incondicional, que ela quase desmoronou. Nunca é tarde demais para recomeçar, para escolher diferente, para ser quem você foi criada para ser. E então, antes que ela pudesse responder, ele se virou e caminhou em direção à saída. A enfermeira ficou parada ali, tremendo, lágrimas correndo livremente, sentindo como se algo dentro dela tivesse sido quebrado e, ao mesmo tempo, consertado. Quando finalmente recuperou a compostura e olhou para o corredor, o homem havia desaparecido, sumido, como se nunca tivesse estado lá. Ela olhou para o relógio. Eram quase 11 da noite. Seu plantão terminaria às 6 da manhã. 7 horas pela frente. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas e tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para a segurança. Olá, aqui é a enfermeira Carla da UTI. Sobre o protocolo de visitas fora de horário. A partir de agora, em casos especiais, com aprovação da enfermagem, podemos permitir exceções por motivos humanitários. Vou documentar e enviar por escrito amanhã, mas queria informar. Ela desligou antes que fizessem perguntas. E então, sentou-se em sua cadeira, olhou para o corredor silencioso da UTI e sussurrou para ninguém. Obrigada. Quem quer que você seja, obrigada por me lembrar. No andar de baixo, saindo pela porta principal do hospital, o homem simples sorriu. Mais uma semente plantada. Mais um coração começando a amolecer. Ele tinha trabalho a fazer naquela cidade. E mal havia começado. O homem simples caminhou pelas ruas desertas da cidade. Eram quase meia-noite agora, e a temperatura havia caído ainda mais. Sua respiração formava pequenas nuvens de vapor no ar gelado, mas ele continuava andando com passos firmes, como se soubesse exatamente para onde ir. E sabia, sempre sabia. Ele virou em uma rua estreita, passou por um pequeno parque onde moradores de rua dormiam em papelões, e parou diante de uma casa humilde. A tinta das paredes estava descascada, o portão enferrujado, mas havia flores plantadas em latas velhas de tinta, um sinal de que alguém ali ainda se importava com beleza apesar da pobreza. Ele olhou para a janela do quarto. A luz estava acesa. Alguém ainda estava acordado. Ele sabia quem era. Dentro da casa, João Oliveira, o verdadeiro pai de Marina, estava sentado na mesa da cozinha cercado de papéis, contas, boletos, extratos bancários. Ele tinha uma calculadora velha na mão e refazia as contas pela 10ª vez, como se repetir o cálculo fosse mudar o resultado. Mas não mudava.
Não importava como somasse ou subtraísse, a conclusão era sempre a mesma. Ele não tinha dinheiro suficiente para a cirurgia da filha. Tinha economias de R$ 3.000. O carro que possuía, se conseguisse vender rápido, renderia talvez 5.000. Mesmo assim, faltariam mais de R$ 10.000. Ele havia tentado empréstimo no banco pela manhã. Negado. Tentou com agiotas que conhecia na obra. Os juros eram tão absurdos que seria impossível pagar. Ele estava preso, encurralado, desesperado. João encostou a cabeça nas mãos e deixou as lágrimas virem. Ele não era homem de chorar. Havia sido criado na dureza, na filosofia de que homem que é homem não demonstra fraqueza. Mas naquele momento, sozinho na sua cozinha humilde às 2 da madrugada, ele não aguentava mais segurar. Deus, ele sussurrou entre soluços, eu nunca pedi nada para mim. Nunca. Trabalhei duro, criei minha filha sozinha, tentei ser homem direito, mas agora eu tô pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, me mostra um caminho, não deixa minha menina sofrer por causa da minha pobreza. Ele chorava com intensidade agora, todo o estresse e medo dos últimos dias finalmente encontrando liberação. Ela é tudo que eu tenho, tudo. Se eu perder ela, eu não sei como vou continuar. Por favor, Senhor, por favor. Do lado de fora, o homem simples ouviu cada palavra, cada súplica, cada gota de angústia naquela oração desesperada. E ele sentiu tudo, não da forma distante que humanos imaginam que Deus sente, mas de forma visceral, imediata, como se a dor de João fosse sua própria dor. Porque era. Ele sempre carregava a dor dos seus filhos. Ele estendeu a mão e tocou a parede da casa gentilmente, como se estivesse tocando o próprio João. Eu ouço você, ele sussurrou, embora soubesse que João não podia ouvir. Toda oração, toda lágrima, tudo importa. E eu vim, estou aqui. Não da forma que você espera, não com soluções mágicas instantâneas, porque não é assim que funciona. Mas estou aqui, e vou guiar você através deste vale. Confie em mim. Ele sabia que João não podia ouvi-lo com os ouvidos físicos, mas algo da mensagem alcançaria o coração dele. Sempre alcançava quando alguém orava com fé verdadeira. Dentro da casa, João de repente sentiu algo. Não conseguia explicar. Era uma sensação estranha de paz. Não que seus problemas tivessem desaparecido. As contas ainda estavam ali, a falta de dinheiro ainda era real, a cirurgia ainda precisava ser paga. Mas algo dentro dele acalmou, como se alguém tivesse colocado uma mão em seu ombro e dito silenciosamente, vai ficar tudo bem. Ele levantou a cabeça, limpou as lágrimas e olhou para a foto de Marina na parede. Ela estava rindo naquela foto, usando a beca da formatura do ensino médio, segurando o diploma. Foi um dos dias mais felizes da vida dele, ver sua filha criada sem mãe, sem recursos, conseguindo se formar com honras. E agora ela estava na universidade, primeira da família a chegar tão longe. Ele não podia deixar aquele sonho morrer por causa de dinheiro. João juntou todos os papéis, guardou na gaveta e respirou fundo. Tá bom, ele disse em voz alta para o universo, para Deus, para quem estivesse ouvindo. Eu vou confiar. Não sei como vai dar certo, mas vou confiar que vai. Amanhã cedo eu volto no hospital. Vou conversar com a assistente social. Vou encontrar um jeito. Sempre encontrei, e dessa vez não vai ser diferente. Havia determinação em sua voz agora, substituindo o desespero. Ele apagou a luz da cozinha e foi para o quarto. Precisava dormir pelo menos algumas horas. Amanhã seria um dia longo. Enquanto ele se deitava, olhou pela janela e viu uma estrela brilhando intensamente no céu. Não sabia por quê, mas aquela estrela o fez sorrir, fez ele sentir que não estava sozinho. E de fato, não estava. Nunca esteve. Na manhã seguinte, o Hospital São Lucas acordou para mais um dia agitado. Médicos chegando para plantões, enfermeiros trocando turnos, pacientes sendo levados para exames e cirurgias. O Dr. Ricardo Mendes havia passado uma noite péssima. Dormiu mal, acordou várias vezes e quando finalmente levantou às 5:30 da manhã, estava exausto. Ele se olhou no espelho do banheiro e não gostou do que viu. Olheiras profundas, rosto tenso, algo nos olhos que não conseguia identificar. Ele tomou um banho longo, tentando lavar não apenas o suor, mas também aquele sentimento estranho que o perseguia desde a noite anterior. As palavras daquele homem simples ainda ecoavam. Conhecimento sem compaixão
É apenas crueldade disfarçada de competência. Por que aquilo o incomodava tanto? Por que não conseguia simplesmente esquecer um comentário de um desconhecido qualquer? Ele chegou ao hospital às 7 horas, como sempre fazia. Cumprimentou funcionários mecanicamente, verificou sua agenda, iniciou as rondas. Tudo normal, tudo rotineiro. Mas quando passou pela enfermeira Carla no posto da UTI, ela o surpreendeu. Bom dia, Dr. Mendes. Posso falar com o senhor um momento? Ele acenou que sim, distraído. Ela respirou fundo antes de falar. Sobre o protocolo de visitas. Eu estava pensando que talvez devêssemos ser mais flexíveis em casos especiais. Ontem à noite, aquele senhor que veio visitar a paciente do leito 12. Ele veio de longe. Estava claramente desesperado. E nós o mandamos embora. Isso ficou me incomodando a noite toda. O Dr. Mendes a olhou surpreso. Carla era conhecida por seguir protocolos rigidamente. Ouvi-la questionar regras era completamente fora do normal. Carla, os protocolos existem para proteger os pacientes, ele disse, repetindo o mesmo discurso de sempre. Entendo, doutor, mas talvez precisemos balancear proteção com humanidade. Talvez algumas regras possam ter exceções quando há boas razões. Ela o encarou diretamente, e havia algo diferente em seus olhos, algo mais suave. Eu só acho que podemos fazer melhor, ser melhores, para os pacientes e para as famílias. O Dr. Mendes não sabia o que dizer. Ele assentiu vagamente e continuou sua ronda, mas a conversa o deixou ainda mais perturbado. Era como se o mundo inteiro estivesse conspirando para fazê-lo questionar tudo o que sempre acreditou. Ele entrou no quarto de Marina Oliveira para verificar seu estado. Ela estava acordada, olhando para o teto, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Bom dia, ele disse com sua voz profissional usual. Como está se sentindo? Marina limpou as lágrimas rapidamente, envergonhada. Bom dia, doutor. Estou bem, só preocupada com algumas coisas. Dor? Náusea? Algum desconforto? Ele estava verificando os monitores, fazendo anotações na prancheta. Não, nada disso. É só que... Ela hesitou. Eu sei que minha cirurgia é cara. Sei que meu pai não tem esse dinheiro. E eu não quero que ele se afunde em dívidas por minha causa. O Dr. Mendes parou de escrever. Pela primeira vez, ele realmente olhou para ela. Não para o quadro clínico, para a pessoa. Viu uma garota de 19 anos assustada, machucada, preocupada não com sua própria dor, mas com o peso financeiro que isso colocaria em seu pai. E algo dentro dele se moveu. Algo que estava adormecido há muito tempo. Você estuda onde? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Ela piscou, confusa com a mudança de assunto. Na Universidade Estadual. Engenharia Civil. Tenho bolsa integral. E pretende fazer o que depois de formada? Marina sorriu fracamente apesar das lágrimas. Quero construir coisas que ajudem pessoas. Casas populares, centros comunitários, lugares onde quem não tem muito possa ter dignidade. Meu pai passou a vida construindo casas para ricos. Eu quero construir para gente como a gente. O Dr. Mendes sentiu algo apertar em seu peito. Seu pai deve ser muito orgulhoso de você. É. Ele sacrificou tudo por mim. Trabalha desde que o sol nasce até escurecer. Nunca reclamou. Nunca faltou nada em casa, sabe? Não tínhamos luxo, mas tinha amor. Sempre teve amor. As lágrimas voltaram. E agora eu virei um fardo. Uma despesa que ele não pode pagar. Você não é um fardo, o Dr. Mendes disse, e havia convicção em sua voz que o surpreendeu. Você é filha dele. É o que ele mais ama no mundo. E posso garantir que ele não vê isso como fardo. Vê como propósito. Marina olhou para ele com gratidão. Obrigada, doutor. Isso significa muito. Ele assentiu, sem saber o que mais dizer, e saiu do quarto. No corredor ele parou e encostou na parede, respirando fundo. O que estava acontecendo com ele? Por que de repente essas coisas o afetavam? Ele havia atendido centenas de pacientes em situações similares e nunca o incomodou dessa forma. Por que agora? E então ele ouviu uma voz atrás dele. Dr. Mendes? Ele se virou e viu João Oliveira parado ali. O homem de verdade. O pai de Marina. Ele estava com as mesmas roupas de trabalho puídas, o boné surrado na mão, os olhos vermelhos de quem chorou, mas tentou esconder. O Dr. Mendes sentiu o estômago revirar. Aquele homem estava ali ontem à noite. Não foi ele quem o humilhou diretamente, mas foi tão ruim quanto. João deu um passo hesitante. Doutor, desculpa incomodar. Sei que o senhor deve estar ocupado,
mas eu precisava falar sobre a cirurgia da minha filha, sobre o pagamento. O médico olhou para aquele homem, viu o orgulho ferido nos olhos dele, o constrangimento de ter que pedir, a vergonha de não poder pagar, e algo dentro dele quebrou. Quebrou completamente. Sem pensar muito, ele disse: Senhor João, por favor, venha comigo ao meu consultório. Vamos conversar com calma. João pareceu surpreso, mas seguiu. No consultório, o doutor Mendes fechou a porta e indicou uma cadeira. Sente-se, por favor. João sentou na beirada da cadeira, claramente desconfortável. O médico sentou atrás de sua mesa, mas pela primeira vez não se sentiu superior ao homem à sua frente. Sentiu-se humano, igual. Senhor João, deixe-me ser direto. Eu sei que a cirurgia da sua filha é cara. Sei que isso está sendo um peso para o senhor. E quero que saiba que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar. João arregalou os olhos. Doutor, eu não vim pedir caridade. Eu vim perguntar se dá para parcelar em mais vezes, ou se o senhor conhece algum programa. Eu sei, o doutor Mendes interrompeu gentilmente. Mas mesmo assim, quero ajudar. Este hospital tem fundos filantrópicos. Não posso prometer cobertura total, mas posso tentar conseguir uma redução significativa no custo. E o resto, se houver, podemos encontrar uma forma de pagamento que não quebre o senhor. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de João. Por quê? Por que o senhor faria isso por nós? O médico ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. Porque ontem à noite alguém me lembrou de algo importante. Me lembrou que antes de ser médico, eu sou humano, e que meu trabalho não é apenas consertar corpos, é cuidar de pessoas. João não conseguia parar de chorar. Lágrimas de alívio, de gratidão, de emoção pura jorravam de seus olhos. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Finalmente conseguiu dizer: Deus abençoe o senhor, doutor. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. O doutor Mendes sentiu um aperto na garganta. O senhor trabalha com que, senhor João? Sou pedreiro, doutor. Trabalho em obra. Carrego tijolo, faço massa, levanto parede. É trabalho duro, mas é honesto. E criou sua filha sozinho? Sim, senhor. A mãe dela nos deixou quando a Marina tinha 9 anos. Foi embora com outro homem. Nunca mais voltou. Então fui pai e mãe ao mesmo tempo. Não foi fácil, mas foi a maior honra da minha vida. A voz de João estava carregada de orgulho, apesar das lágrimas. Aquela menina é tudo para mim, doutor. Tudo. Ver ela na universidade, estudando para ser engenheira, isso vale mais que qualquer riqueza no mundo. O doutor Mendes olhou para aquele homem simples e viu algo que havia esquecido de ver há muito tempo. Viu nobreza. Não a nobreza de títulos ou dinheiro, mas a nobreza de caráter. Aquele homem que nunca teve privilégios, que trabalhou a vida inteira no sol e na chuva, que criou uma filha sozinho contra todas as probabilidades. Aquele homem era mais nobre que qualquer aristocrata. Senhor João, posso lhe perguntar algo? Claro, doutor. O que quiser. Por que o senhor nunca desistiu? Criar uma criança sozinho, com recursos tão limitados, muitos teriam desistido. Teriam mandado ela para parentes ou pior. Por que continuou? João pensou por um momento antes de responder. Doutor, quando minha filha nasceu e eu peguei ela no colo pela primeira vez, eu olhei para aqueles olhinhos e vi Deus. Vi o milagre da vida. E eu prometi ali, naquele momento, que ia proteger ela com tudo que eu tinha. Não importa o custo. E quando a mãe dela foi embora, eu pensei em desistir. Pensei que não ia dar conta. Mas aí a Marina me olhou. Ela tinha 9 anos. E sabe o que ela disse? Ela disse: Pai, a gente não precisa de mãe se a gente tem um ao outro. E naquele momento eu soube. Soube que desistir não era opção, porque aquela menina acreditava em mim, e eu não ia decepcionar ela. O doutor Mendes sentiu lágrimas queimarem seus próprios olhos. Ele piscou rapidamente, tentando contê-las. O senhor é um homem bom, senhor João, um homem muito bom. João balançou a cabeça. Não, doutor, eu sou só um homem que ama a filha. Não tem nada de especial nisso. Qualquer pai faria o mesmo. Nem todo pai, o médico disse baixinho, pensando em seu próprio pai, um homem distante que media amor em conquistas acadêmicas e nunca em abraços ou palavras gentis. Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável de compreensão mútua. Então o Dr. Mendes se levantou. Senhor João, me dê algumas horas. Vou conversar com a administração, ver o que posso fazer. Mas prometo que vou encontrar uma solução. Sua filha vai fazer essa cirurgia e o senhor não vai se afogar em dívidas.
Pode confiar em mim? João se levantou também e, sem pedir permissão, abraçou o médico. Foi um abraço apertado, desesperado, de alguém que encontrou esperança quando achava que não havia mais. O Dr. Mendes, inicialmente surpreso, retribuiu o abraço. E naquele momento ele sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu-se útil de verdade, não por sua habilidade técnica, mas por sua humanidade. Quando João saiu do consultório, o Dr. Mendes ficou parado ali, processando tudo. Ele olhou para seus diplomas na parede, para os certificados de excelência, para todas as provas materiais de seu sucesso, e percebeu que nada daquilo valia algo se não fosse acompanhado de compaixão. Ele pegou o telefone e ligou para a administração. Falou com o diretor financeiro, explicou o caso, argumentou, insistiu. Havia resistência, como sempre havia. Orçamentos eram apertados, fundos filantrópicos já estavam sobrecarregados. Mas o Dr. Mendes não desistiu. Ele usou sua influência, seu prestígio, sua posição. Esse caso vai ser coberto, ele disse com firmeza. Eu assumo responsabilidade pessoal. Se necessário, eu mesmo cubro parte do custo. Mas essa garota vai ter sua cirurgia e essa família não vai ser destruída financeiramente. Entendido? Houve um silêncio do outro lado da linha, depois um suspiro resignado. Está bem, Dr. Mendes. Vou processar como caso filantrópico, mas o senhor vai precisar documentar e justificar. Vou fazer isso. Obrigado. Ele desligou e ficou olhando para o telefone. Havia feito a coisa certa. Sabia disso. Mas por que levou tanto tempo? Por que precisou de um encontro com um estranho para lembrá-lo do básico? Naquela tarde, o homem simples apareceu novamente no hospital. Ele entrou pela porta principal, mas desta vez algo era diferente. Ele não estava mais usando roupas tão puídas. Estava um pouco mais apresentável, embora ainda claramente humilde. Ele caminhou até a recepção e perguntou se poderia visitar Marina Oliveira. A recepcionista verificou o sistema. Horário de visita é das 2 às 3. São 2h15, então pode subir. Leito 12, terceiro andar. Ele sorriu e agradeceu. Subiu pelas escadas, não pela invisibilidade desta vez, mas como um visitante normal, porque parte do teste era ser visto. Era ver como as pessoas reagiam quando ele se apresentava como é, humilde, mas visível. Ele chegou ao quarto de Marina. A porta estava entreaberta. Ele bateu levemente. Pode entrar, veio a voz dela de dentro. Ele entrou e Marina olhou para ele confusa. Oi, posso ajudar? Olá, Marina. Meu nome é João. Eu sou amigo de um amigo do seu pai. Ouvi sobre seu acidente e vim ver como você está. Ele mentiu suavemente, usando o mesmo nome que havia usado na noite anterior. Mas Marina não tinha como saber disso. Ela sorriu, embora ainda um pouco confusa. Que gentil da sua parte. Mas não me lembro de ter visto o senhor antes. Não viu mesmo, sou meio invisível, ele disse com um sorriso enigmático. Mas seu pai mencionou você várias vezes em conversas. Ele é muito orgulhoso de você. Marina sorriu mais amplamente agora. Meu pai é especial. Melhor homem que eu conheço. É mesmo, ele concordou, sentando na cadeira ao lado da cama. E você? Me conte sobre seus sonhos. O que pretende fazer depois que sair daqui? Marina começou a falar, e enquanto falava, ele escutava com atenção total. Não a atenção polida que as pessoas fingem, mas atenção real. Como se cada palavra dela fosse a coisa mais importante do universo naquele momento. Ela falou sobre engenharia, sobre querer construir para os pobres, sobre fazer diferença no mundo. E ele sorriu, porque sabia que ela faria exatamente isso. Não por acidente, mas porque era para isso que ela havia sido criada. Cada pessoa tinha um propósito, e o dela estava ficando cada vez mais claro. Você vai realizar tudo isso, ele disse quando ela terminou. Vai ser difícil, vai ter momentos que vai querer desistir, mas não desista. O mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que constroem não por lucro, mas por amor. Marina sentiu algo estranho. As palavras daquele homem carregavam peso. Não eram meras platitudes educadas. Eram proféticas de alguma forma. Obrigada, Sr. João. Isso significa muito. Eles conversaram por mais alguns minutos. Depois ele se levantou para sair. Vou nas outras visitas. Mas, Marina, lembre-se, você não está sozinha. Nunca esteve. Mesmo nos momentos mais escuros havia alguém ali. Sempre há. Ela assentiu.
sem entender completamente, mas sentindo que de alguma forma aquilo era verdade. Depois que ele saiu, Marina ficou pensando naquele encontro estranho. Havia algo naquele homem, algo que ela não conseguia identificar, algo em seus olhos, como se ele enxergasse mais do que deveria, como se soubesse coisas que não tinha como saber. Ela balançou a cabeça, descartando o pensamento como efeito dos remédios. O homem simples desceu ao andar administrativo. Ele sabia que o Dr. Mendes estava lá, brigando pela cobertura da cirurgia. Ele podia simplesmente fazer tudo acontecer miraculosamente, mas não era assim que funcionava. Deus não anulava o livre-arbítrio, não transformava pessoas em marionetes. Ele criava situações, abria portas, plantava sementes. Mas os humanos tinham que escolher atravessar as portas, tinham que regar as sementes. E o Dr. Mendes estava fazendo exatamente isso. Ele passou pelo corredor e viu através da janela de vidro o médico em uma reunião acalorada com administradores. Viu a paixão no rosto dele, a determinação, e sorriu. A transformação havia começado. Seria completa? Só o tempo diria. Mas a semente estava crescendo. Ele continuou andando e saiu do hospital. Lá fora, o sol da tarde brilhava através das nuvens, criando feixes de luz que pareciam escadas para o céu. Ele olhou para cima, para aquela luz, e sussurrou: "Obrigado, Pai, por me permitir estar aqui, por me deixar ver a beleza da humanidade, mesmo em meio à dor." Eles esquecem às vezes, esquecem quem são, mas quando finalmente lembram, é a coisa mais linda do universo. Uma brisa suave passou, como se fosse uma resposta. Ele fechou os olhos, sentiu o vento em seu rosto e continuou sua caminhada. Havia mais pessoas para encontrar, mais corações para tocar, mais sementes para plantar. Naquela noite, o Dr. Mendes finalmente conseguiu a aprovação. Marina teria sua cirurgia completamente coberta pelo fundo filantrópico do hospital. Ele foi pessoalmente dar a notícia para João, que estava no quarto com a filha. Quando entrou e viu pai e filha conversando baixinho, rindo de algo apesar da situação difícil, ele sentiu uma pontada de inveja. Inveja boa. Inveja de uma conexão que ele nunca teve com seu próprio pai. "Senhor João, Marina, boa noite." Ambos olharam para ele. "Doutor." João se levantou imediatamente. "Tenho boas notícias. A cirurgia foi aprovada para cobertura total pelo programa filantrópico. Não haverá custo para vocês." O silêncio que seguiu foi absoluto. Então, Marina começou a chorar. João também. E o Dr. Mendes, para sua própria surpresa, sentiu seus olhos marejarem. "Doutor," João disse, a voz quebrada, "eu não sei como agradecer. Não sei o que dizer. O Senhor salvou minha família. Salvou minha filha. Eu vou carregar isso para o resto da vida. Vou lembrar que quando eu mais precisei, Deus mandou um anjo. E esse anjo era o Senhor." O Dr. Mendes balançou a cabeça. "Não sou anjo, Sr. João. Sou apenas alguém que quase esqueceu porque se tornou médico. E vocês me lembraram. Então, na verdade, sou eu quem deveria agradecer." Eles ficaram ali, os três, conectados por aquele momento de pura humanidade. E em algum lugar da cidade, o homem simples sorriu, porque sabia que sua visita não tinha sido em vão. Sabia que uma vida havia sido salva, sim, mas mais importante, uma alma havia sido despertada, e quando uma alma desperta, ela cria ondas, ondas que tocam outras almas, e assim, lentamente, o mundo muda, um coração de cada vez. A cirurgia de Marina foi marcada para a manhã seguinte. O Dr. Mendes, apesar de ser chefe da UTI e não cirurgião ortopédico regular, solicitou pessoalmente para fazer o procedimento. Ele queria estar lá, precisava estar lá. Não por obrigação, mas por algo que ele não conseguia nomear completamente. Era como se aquela cirurgia fosse mais que um procedimento médico. Era uma redenção. Ele passou a noite revisando cada detalhe, estudando o caso, preparando-se com uma meticulosidade que ia além de seu rigor habitual. Sua esposa, ao vê-lo tão absorto, perguntou: "Ricardo, o que está acontecendo? Você está diferente nos últimos dias." Ele olhou para ela tentando encontrar palavras para explicar algo que ele mesmo mal entendia. "Eu acho que estou me encontrando de novo," ele finalmente disse. Na manhã da cirurgia, João chegou ao hospital antes das 6. Ele não havia dormido. Passou a noite toda acordado, rezando, conversando com Deus como se conversasse com um velho amigo. "Sei que o Senhor está no controle.
Ele sussurrava na escuridão de seu quarto. Sei que tudo tem um propósito, mas eu tô com medo. Tô com tanto medo de perder ela. Por favor, guia as mãos do médico. Faz ele acertar cada passo. Protege minha menina. E então, na quietude da madrugada, ele sentiu aquela paz novamente. Aquela certeza inexplicável de que tudo ficaria bem. Não sabia de onde vinha, mas confiava nela. Quando chegou ao hospital, encontrou o Dr. Mendes já preparado, usando roupa cirúrgica. Senhor João, o médico cumprimentou. Pronto? João assentiu, embora suas mãos tremessem. Pronto. Confio no senhor, doutor. O Dr. Mendes colocou a mão no ombro dele. Vou cuidar dela como se fosse minha própria filha. Prometo. Eles levaram Marina para o centro cirúrgico. Ela estava nervosa, mas tentava ser forte. Antes de entrar, ela segurou a mão do pai. Eu te amo, pai. Obrigada por tudo, por sempre estar aqui, por nunca desistir de mim. João beijou a testa dela. Eu te amo também, minha filha. Mais que a vida. Agora vai lá, faz essa cirurgia e volta para mim inteira. A gente ainda tem muito que viver junto. As portas se fecharam e João ficou ali parado, olhando para aquelas portas como se pudesse atravessá-las com o olhar. Então, lentamente, caminhou até a sala de espera. Estava vazia naquele horário. Ele se sentou em uma das cadeiras plásticas azuis e enterrou o rosto nas mãos. E rezou. Rezou como nunca havia rezado antes. Dentro da sala de cirurgia, o Dr. Mendes estava completamente focado. A equipe ao seu redor trabalhava em sincronia perfeita. Ele fez a primeira incisão com mãos firmes, expondo a fratura. Era complexa, mas nada que ele não pudesse lidar. Ele trabalhou meticulosamente, realinhando os fragmentos ósseos, inserindo as placas de titânio, fixando tudo com precisão milimétrica. E enquanto trabalhava, ele falava. Não para a equipe, mas como se falasse para si mesmo. Ou talvez para alguém mais. Por favor, ele sussurrava tão baixo que apenas ele podia ouvir. Me guie. Me ajude a fazer isso certo. Essa garota tem uma vida inteira pela frente. Tem sonhos. Tem um pai que a ama mais que tudo. Não me deixe falhar. Era a primeira vez em anos que o Dr. Ricardo Mendes rezava durante uma cirurgia. Na verdade, era a primeira vez em anos que ele rezava. Ponto final. 2 horas se passaram. Depois 3. Cada minuto era crucial, cada decisão permanente. Mas o Dr. Mendes estava completamente no momento, completamente presente. Suas mãos se moviam com precisão, sua mente calculava cada passo, mas algo mais estava operando ali. Algo além da técnica. Era intuição, era graça. Era o que acontece quando a habilidade encontra propósito. Finalmente, a última sutura foi feita. Ele se afastou ligeiramente, olhou para o trabalho concluído e suspirou profundamente. Perfeito, o cirurgião assistente comentou. Dr. Mendes, isso foi impecável. O médico assentiu, mas não sentiu orgulho. Sentiu gratidão. Gratidão por ter sido capaz de fazer aquilo. Gratidão por ter sido escolhido para ser instrumento de cura. Obrigado, ele sussurrou e não estava falando com a equipe. Estava falando com quem quer que estivesse ouvindo lá em cima. Marina foi levada para a recuperação. Tudo havia corrido perfeitamente. O doutor Mendes saiu da sala cirúrgica e foi direto para a sala de espera. João estava exatamente onde ele o havia deixado, sentado na mesma cadeira, o boné nas mãos, os olhos fechados em oração. O médico se aproximou e tocou seu ombro gentilmente. João pulou, abrindo os olhos rapidamente. Doutor, como ela está? O Dr. Mendes sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de alívio e alegria. A cirurgia foi um sucesso completo, Sr. João. Tudo saiu perfeito. Sua filha vai se recuperar totalmente. Em alguns meses ela vai estar correndo, dançando, fazendo tudo o que sempre fez. João não conseguiu segurar. Ele desabou ali mesmo, caindo de joelhos no chão da sala de espera, soluçando. Eram lágrimas de alívio tão profundo que pareciam arrancar algo de dentro dele. O Dr. Mendes se ajoelhou ao lado dele e colocou a mão em seu ombro. Está tudo bem agora. Sua filha está segura. Está curada. João olhou para ele através das lágrimas. Deus abençoe o Senhor, doutor. Deus abençoe o Senhor todos os dias da sua vida. O Senhor é um milagre na minha vida. O médico sentiu seu próprio rosto molhado. Ele estava chorando também. Quando foi a última vez que chorara? Não conseguia se lembrar. Não sou milagre, Sr. João. Sou apenas
Sou apenas um homem que quase perdeu seu caminho, e você me ajudou a encontrá-lo de volta. Eles ficaram ali, 2 homens ajoelhados no chão da sala de espera, unidos em um momento de humanidade pura. E ninguém que passasse entenderia, mas para eles aquele momento era sagrado. Naquele instante não havia médico e paciente, não havia rico e pobre, havia apenas 2 almas conectadas por graça. Em algum lugar da cidade, sentado em um banco de praça, o homem simples sentiu tudo. Sentiu o alívio de João, sentiu a transformação acontecendo no coração do Dr. Mendes e sentiu algo mais. Sentiu que seu trabalho ali estava quase completo. Quase, mas não totalmente. Ainda havia uma lição final a ser ensinada, uma revelação a ser feita, mas o timing tinha que ser perfeito. Tudo tinha seu tempo. Ele se levantou do banco e começou a caminhar. Passou por um morador de rua e parou. Tirou seu casaco, aquele mesmo casaco simples que usara nos últimos dias, e o colocou sobre o homem que dormia. O morador de rua acordou, confuso. Ei, o que? Faz frio, o homem simples disse com um sorriso. E você precisa mais que eu. Antes que o morador de rua pudesse agradecer ou perguntar qualquer coisa, ele já havia seguido em frente. Nos dias seguintes, Marina se recuperou surpreendentemente bem. O Dr. Mendes a visitava 2 vezes por dia, verificando seu progresso, ajustando medicamentos, mas principalmente conversando. Ele descobriu que gostava daquilo, gostava de conhecer seus pacientes como pessoas. Marina falava sobre seus planos, sobre a faculdade, sobre os projetos que queria desenvolver. E o médico escutava com genuíno interesse. João estava sempre lá, nunca saindo do lado da filha. Ele dormia na cadeira desconfortável, comia a comida ruim do hospital, mas estava feliz, porque sua filha estava viva, estava curando, e isso era tudo o que importava. Uma tarde, enquanto João estava na cafeteria pegando um café, Marina perguntou ao Dr. Mendes: Doutor, posso perguntar algo pessoal? Claro. O senhor tem filhos? O Dr. Mendes pausou. Não. Minha esposa e eu nunca tivemos. Focamos nas carreiras, sempre dizendo que seria mais tarde. E então o mais tarde virou tarde demais. Havia tristeza em sua voz. Marina pensou por um momento antes de falar. Sabe, doutor, eu cresci só com meu pai. Minha mãe foi embora quando eu era criança. E durante anos eu senti que faltava algo. Mas com o tempo percebi que família não é sobre sangue. É sobre quem está presente, quem se importa, quem fica. Ela olhou diretamente para ele. O senhor pode não ter filhos biológicos, mas aposto que já foi pai para centenas de pacientes. Para pessoas que precisavam de alguém que se importasse. E isso também é família. Também é amor. O Dr. Mendes sentiu um nó na garganta. Obrigado, Marina. Você é sábia além da sua idade. Aprendi com meu pai. Ele sempre disse, a vida não te dá o que você quer. Te dá o que você precisa para se tornar quem deve ser. 5 dias após a cirurgia, Marina recebeu alta. Ela sairia de cadeira de rodas temporariamente, mas logo começaria fisioterapia e a recuperação seria completa. Na manhã da alta, João estava arrumando as poucas coisas quando o Dr. Mendes entrou no quarto. Tudo pronto para ir para casa? Sim, doutor. E eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por nós. Nunca. O médico balançou a cabeça. Senhor João, é como Marina disse. Família não é sobre sangue, é sobre conexão. E de alguma forma, vocês 2 se tornaram importantes para mim. Então, por favor, mantenha contato. Quero saber como Marina está progredindo. Quero ver quando ela se formar, quando realizar seus sonhos. João abraçou o médico, e desta vez não havia constrangimento. Era um abraço entre amigos, entre irmãos de certa forma. O senhor vai estar no dia da formatura dela, doutor, prometo. Eles estavam prestes a sair quando uma enfermeira entrou apressada. Dr. Mendes, há um senhor lá fora pedindo para ver a paciente Marina antes que ela vá embora. Diz que é importante. O médico franziu a testa. Quem é? Ele disse que o nome dele é João Silva, mas é estranho porque... Ela olhou para o verdadeiro João Oliveira. Já tem um João aqui. João Oliveira pareceu confuso. Eu não conheço nenhum João Silva. Marina também estava confusa. Espera, um senhor com esse nome veio me visitar alguns dias atrás. Disse que conhecia meu pai. Pai, o senhor conhece ele? Não, filha, não conheço. O doutor Mendes sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. João Silva.
O mesmo nome do homem que ele havia humilhado na primeira noite. O homem cujas palavras o haviam assombrado. Mande ele entrar, o médico disse. Quero ver quem é. A enfermeira saiu, e momentos depois entrou o homem simples. Ele estava com as mesmas roupas humildes, o mesmo rosto gentil, os mesmos olhos profundos. Mas desta vez havia algo diferente nele. Algo que fazia o ar do quarto parecer mais denso, mais carregado. Ele olhou primeiro para Marina e sorriu. Marina, que bom ver você de pé. Ou quase. Ela sorriu de volta, confusa, mas educada. Então ele olhou para João Oliveira. João, você é um pai maravilhoso. Saiba disso. O pedreiro piscou desconcertado. Obrigado, senhor, mas... Me desculpe, nós nos conhecemos? De certa forma, sim. De formas que você não imagina. Finalmente, o homem simples olhou para o Dr. Mendes. E naquele olhar, havia algo que fez o médico se sentir completamente nu. Como se cada segredo, cada pecado, cada momento de sua vida estivesse sendo visto simultaneamente. Dr. Mendes, o homem simples disse, sua voz suave, mas carregando um peso que não podia ser ignorado. Faz alguns dias que nos conhecemos, não faz? O médico assentiu lentamente, sua boca repentinamente seca. Sim, na noite em que o senhor veio visitar, quando eu... Ele não conseguiu terminar a frase. A vergonha do que havia feito naquela noite ainda queimava. Quando você me humilhou, o homem completou, mas não havia acusação em sua voz. Apenas constatação de fato. Quando você olhou para mim e decidiu, baseado na minha aparência, que eu não merecia compaixão, que eu era um incômodo, algo a ser descartado. O silêncio no quarto era absoluto. Marina e João Oliveira olhavam de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. O Dr. Mendes sentiu suas pernas fraquejarem. Eu sinto muito, mais do que posso expressar. O homem simples deu um passo à frente. Ricardo, posso te chamar de Ricardo? O médico assentiu, incapaz de falar. Ricardo, deixe-me te perguntar algo. Naquela noite, quando você me olhou, o que você viu? O Dr. Mendes hesitou. Eu vi um homem pobre, alguém sem importância, alguém que estava me atrapalhando. Exatamente. Você viu roupas, viu aparência, mas não me viu. Não viu quem eu realmente era. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os do médico. Ah, se eu te dissesse que você teve a chance de mostrar compaixão para alguém muito mais importante do que você imaginava, alguém que estava testando seu coração? João Oliveira interveio, confuso. Senhor, desculpa, mas eu não estou entendendo nada. Quem é o senhor? Por que veio visitar minha filha dizendo que me conhecia? O homem simples se virou para o pedreiro e havia tanto amor em seus olhos que João sentiu seu coração apertar. João, você me conhece. Talvez não com esse rosto, não com esse nome, mas você me conhece. Toda vez que você orou, eu ouvi. Toda vez que você chorou sozinho de madrugada pedindo forças para continuar, eu estava lá. Toda vez que você escolheu ser bom mesmo quando era mais fácil ser amargo, eu vi e me alegrei. As palavras eram tão estranhas, tão impossíveis, mas ditas com tal convicção que João sentiu algo se mover dentro dele, algo entre medo e reverência. Senhor, o que o senhor está dizendo? Marina, da cadeira de rodas, falou com voz trêmula. Pai, eu acho que sei o que ele está dizendo. Ela olhou para o homem simples com olhos arregalados. Não é possível. Não pode ser. O homem sorriu para ela, aquele sorriso gentil que ela havia visto durante a visita dias atrás. Por que não pode ser, Marina? Você acha que Deus só aparece em nuvens e trovões? Que ele só fala em terremotos e fogo? Não. Deus caminha entre vocês. Sempre caminhou. Disfarçado de mendigo, de doente, de estranho na porta. Testando, vendo, observando quem ainda tem olhos para ver além das aparências. O Dr. Mendes sentiu suas pernas cederem. Ele se apoiou na parede, o rosto pálido. Não, isso não faz sentido. Você é apenas um homem. Só um homem. Sou apenas um homem. O visitante concordou. Mas também sou muito mais. Sou a voz que fala no silêncio. Sou a mão que sustenta quando você acha que vai cair. Sou quem estava lá quando você nasceu e quem estará lá quando você morrer. E eu vim aqui, nestes últimos dias, não para julgar, mas para ensinar. Ele caminhou lentamente até o Dr. Mendes, que estava agora tremendo visivelmente. Ricardo, você é brilhante. Estudou tanto, conquistou tanto. Mas em algum lugar no caminho, você esqueceu a lição mais importante,
que todo ser humano, do mais rico ao mais pobre, do mais poderoso ao mais fraco, carrega dentro de si uma centelha divina. E quando você despreza um deles, você me despreza. Quando você fecha seu coração para um deles, você fecha seu coração para mim. O médico tinha lágrimas rolando pelo rosto agora. Eu não sabia que era você. O homem balançou a cabeça gentilmente. E é exatamente esse o ponto. Você não deveria precisar saber que era eu. Deveria tratar todo mundo com a mesma compaixão que trataria a mim, porque em cada um deles eu estou presente. Em cada rosto que você vê, sou eu olhando de volta. João Oliveira havia caído de joelhos, tremendo. Senhor, Senhor Jesus! Sua voz era apenas um sussurro. O homem se virou para ele e se ajoelhou também, ficando na altura dos olhos do pedreiro. João, levanta. Você não precisa se ajoelhar para mim. Você já vive a vida que eu ensinei. Você ama incondicionalmente. Você sacrifica sem contar o custo. Você constrói não apenas casas de tijolo, mas uma vida de propósito. Você já me honra todos os dias. João soluçava agora, incapaz de controlar a emoção. Eu sou nada, Senhor. Só um pedreiro pobre. Você é tudo. Jesus corrigiu suavemente. Você é exatamente o que o mundo precisa. Um homem que ama de verdade. Um pai que nunca desiste. Um exemplo vivo de fé em ação. Seu nome pode ser esquecido pelos livros de história, mas está gravado onde realmente importa, no coração dos que você tocou e no meu coração. Marina estava chorando silenciosamente na cadeira de rodas, tentando processar o que estava acontecendo. Jesus se levantou e caminhou até ela. Ele se ajoelhou novamente, ficando na altura dela. Marina, minha filha, você vai fazer grandes coisas. Vai construir espaços onde os rejeitados encontrarão lar. Vai criar beleza em lugares esquecidos. E vai ensinar uma geração inteira que a arquitetura não é sobre prédios, mas sobre pessoas. Não tenha medo, não duvide. Quando as coisas ficarem difíceis e vão ficar, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você foi vista, foi amada, foi escolhida para propósito maior. Ele tocou sua testa gentilmente, e Marina sentiu uma onda de paz tão profunda que era quase física, como se cada medo, cada dúvida, cada insegurança fosse lavada naquele instante. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por tudo. Jesus se levantou e voltou sua atenção para o Dr. Mendes, que estava completamente destroçado emocionalmente. O médico havia deslizado pela parede até estar sentado no chão, o rosto enterrado nas mãos, soluçando. Jesus se sentou ao lado dele, ali mesmo no chão frio do hospital. Ricardo, olha para mim. O médico ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Por quê? Por que veio até mim? Eu não mereço. Eu fui cruel. Eu fui arrogante. Exatamente por isso. Jesus interrompeu. Porque você estava perdido. E eu não abandono os perdidos. Nunca abandonei. Nunca vou abandonar. Ele colocou a mão no ombro do médico. Você acha que é o primeiro homem brilhante que deixou o conhecimento inflar seu ego? Você acha que é o primeiro a medir valor humano por posses ou posição? Você não é, e não será o último. Mas a diferença é que você foi sacudido, foi confrontado e escolheu mudar. Nestes últimos dias, eu vi você transformar. Vi você lembrar por que se tornou médico. Vi você abrir seu coração novamente. E isso me alegra mais do que você pode imaginar. O doutor Mendes balançou a cabeça desesperado. Mas eu te humilhei. Eu te tratei como nada. E você acha que isso me feriu? Jesus perguntou gentilmente. Ricardo, eu fui cuspido, espancado, crucificado, fui traído por amigos, negado por discípulos, zombado por multidões. Você acha que suas palavras me machucaram? Não, mas me entristeceram, porque vi um filho meu perdido na escuridão da própria arrogância, e eu vim te puxar de volta para a luz. O médico não conseguia parar de chorar. O que eu faço agora? Como eu conserto isso? Você já começou, Jesus disse. Você escolheu compaixão sobre protocolo, escolheu humanidade sobre orgulho. Agora continue. Continue vendo pessoas. Continue amando. Continue sendo o médico que você jurou ser, mas esqueceu por um tempo. Ele se levantou e ajudou o Dr. Mendes a se levantar também. E uma última coisa, Ricardo. Aquela enfermeira, Carla, que também foi dura naquela noite, eu visitei ela também. Toquei seu coração. E ela mudou. Você vai notar. Nos próximos dias vai ver a diferença.
porque quando um coração se abre, ele transforma tudo ao redor. Jesus olhou para os três ali reunidos naquele quarto de hospital. Um médico quebrantado, um pedreiro devoto, uma jovem cheia de sonhos. 3 vidas completamente diferentes, agora entrelaçadas por propósito divino. Vocês 3 estão conectados agora, ele disse. Não por acidente, mas por design. João, você vai ensinar Ricardo sobre fé verdadeira. Ricardo, você vai usar seu conhecimento para servir, não para se engrandecer. E Marina, você vai construir pontes entre mundos, criando espaços onde rico e pobre, poderoso e fraco se encontram em terreno igual. Esta história vai continuar muito além deste momento. Vai ecoar, vai se espalhar. Pessoas vão ouvir sobre o médico arrogante que foi transformado, sobre o pedreiro humilde que nunca perdeu a fé, sobre a jovem que construiu esperança em concreto e amor. E alguns vão entender. Vão ver que não foi coincidência, foi providência. Ele caminhou em direção à porta, então parou e se virou uma última vez. Ah, e Ricardo, lembra quando você disse que sentimentalismo não cura? Que apenas ciência importa? O médico assentiu, envergonhado. Você estava errado. Amor cura, compaixão cura, esperança cura. A ciência é ferramenta, mas o amor é o motor. Nunca esqueça isso novamente. E então, antes que qualquer um deles pudesse responder, ele abriu a porta e saiu. O doutor Mendes foi o primeiro a reagir. Ele correu até a porta, abriu, olhou para o corredor. Estava vazio, completamente vazio. Não havia ninguém, nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. Ele correu até o posto de enfermagem. O homem que acabou de sair do quarto 12. Para onde ele foi? A enfermeira de plantão olhou confusa. Que homem, doutor? Não vi ninguém sair de lá. Um homem simples, roupas humildes, acabou de passar por aqui há segundos. Doutor, eu estou aqui há meia hora. Ninguém passou. O doutor Mendes voltou para o quarto cambaleando como se tivesse levado um golpe. João e Marina o olhavam com a mesma expressão de espanto. Ele desapareceu, o médico sussurrou. Simplesmente desapareceu. Os 3 ficaram em silêncio por um longo momento, processando o que havia acontecido. Finalmente João falou, sua voz ainda trêmula. Ele era real. Isso aconteceu. Não foi imaginação nossa. Não foi, Marina concordou. Eu senti quando ele tocou minha testa. Senti algo que não posso explicar. Paz. Amor puro, algo sobrenatural. O Dr. Mendes se sentou pesadamente em uma cadeira, sua mente científica lutando com o que acabara de experimentar, mas não podia negar, não podia racionalizar. Algo impossível havia acontecido, e ele havia sido parte disso. Os 3 permaneceram naquele quarto por mais 1 hora, ninguém querendo sair, como se sair fosse quebrar o encanto daquele momento sagrado. Eles conversaram em voz baixa, compartilhando o que cada um havia sentido, tentando juntos processar o impossível que haviam testemunhado. Eu sempre acreditei, João disse, sua voz ainda trêmula de emoção. Sempre acreditei que Deus existe, que Ele cuida da gente. Mas nunca imaginei. Nunca imaginei que um dia eu ia olhar nos olhos dele, tocar a mão dele, ouvir a voz dele me chamando pelo nome. Marina segurou a mão do pai. Pai, tudo que você passou, todo o sacrifício, toda a dor. Ele viu tudo. Ele estava lá o tempo todo. Eu sei, minha filha. Eu sempre soube no fundo do coração. Mas saber e experimentar são coisas diferentes. João olhou para o Dr. Mendes, que estava em silêncio, claramente lutando internamente. Doutor, o senhor está bem? O Dr. Mendes ergueu os olhos, e havia neles uma vulnerabilidade que nunca estivera lá antes. Eu não sei se estou bem. Minha mente científica está gritando que isso é impossível, que deve haver uma explicação racional. Mas meu coração sabe que foi real. Sabe que algo aconteceu aqui que transcende tudo que aprendi em 20 anos de medicina. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Eu passei minha vida inteira construindo muros. Muros de conhecimento, de realização, de orgulho, e em 5 minutos ele demoliu todos eles. Me mostrou que tudo o que eu pensei que importava, não importava. Não da forma que eu achava. João se levantou também e se posicionou ao lado do médico. Doutor, posso te dizer algo que meu pai me disse quando eu era menino? Por favor. Meu pai era um homem simples como eu. Trabalhava de servente de pedreiro. Nunca aprendeu a ler direito.
Mas ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: "Filho, no final da vida, ninguém vai perguntar quantos diplomas você teve, quanto dinheiro você juntou ou que cargo você ocupou. Vão perguntar apenas uma coisa: você amou? Você foi bom? Você fez diferença na vida de alguém?" João colocou a mão no ombro do médico. "E doutor, depois de hoje, o senhor pode responder sim para essas 3 perguntas. O senhor amou minha filha como se fosse sua. Foi bom quando era mais fácil ser indiferente. E fez diferença na nossa vida que vai ecoar por gerações." O Dr. Mendes sentiu lágrimas novas surgirem. "Obrigado, João. Obrigado por não me julgar pelo que eu fui, mas me ver pelo que eu posso me tornar. É isso que ele fez comigo a vida inteira. É o mínimo que posso fazer por outro." Finalmente, eles saíram daquele quarto. A vida no hospital continuava normalmente lá fora. Enfermeiros circulando, médicos apressados, pacientes sendo levados em macas. Ninguém sabia o que havia acontecido naquele quarto. Ninguém sabia que o próprio Cristo havia caminhado por aqueles corredores mais uma vez. João empurrou a cadeira de rodas de Marina em direção à saída. O Dr. Mendes os acompanhou até o estacionamento. Quando chegaram ao táxi que os esperava, o médico ajudou a acomodar Marina no banco de trás. Ele se ajoelhou ao lado da porta aberta e segurou a mão dela. "Marina, eu quero estar lá quando você se formar. Quero ver você realizar seus sonhos. E se você precisar de qualquer coisa mesmo, você me liga. Entendido?" Ela sorriu através das lágrimas. "Entendido, doutor. E muito obrigada. Por tudo. Por me salvar. Por ver meu pai quando outros não viram. Por mudar." João também estava chorando agora. Ele abraçou o Dr. Mendes mais uma vez. "Doutor, o senhor sempre vai ser parte da nossa família. Sempre. A honra é minha, João. Toda minha." O táxi partiu e o Dr. Mendes ficou ali parado, observando-o desaparecer no trânsito. Ele se sentiu simultaneamente vazio e completo. Vazio porque algo havia mudado tão profundamente dentro dele que seu antigo eu parecia ter morrido. Completo porque pela primeira vez em décadas ele sentia que estava no caminho certo. Ele voltou para dentro do hospital, mas não conseguia trabalhar. Não ainda. Ele foi até a capela do hospital, um pequeno espaço ecumênico que ele nunca havia entrado em todos seus anos ali. A capela estava vazia. Havia apenas algumas fileiras de bancos, um altar simples e uma cruz na parede. Ele se sentou no primeiro banco e ficou ali em silêncio, sem saber exatamente como rezar. Fazia tanto tempo que não falava com Deus de verdade. "Eu não sei se estou fazendo isso certo", ele finalmente sussurrou. "Não sei como conversar com você. Faz tanto tempo e eu fui tão arrogante. Pensei que não precisava de você. Pensei que eu era suficiente sozinho." As palavras começaram a fluir mais facilmente agora, mas eu estava errado. Tão errado. Eu me perdi. E você veio me buscar. Veio de uma forma que eu nunca esperaria. Disfarçado de homem simples que eu humilhei. E ao invés de me punir, você me ensinou. Me deu chance de mudar. Ele enterrou o rosto nas mãos. "Obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me mostrar que não é tarde demais para recomeçar. E eu prometo, eu juro, que vou viver diferente. Vou ser diferente. Vou honrar essa segunda chance que você me deu." Ele ficou ali por mais de 1 hora, rezando, chorando, sentindo algo dentro dele sendo reconstruído. Quando finalmente saiu da capela, era um homem diferente. Não completamente transformado ainda. Transformação verdadeira leva tempo, mas definitivamente no caminho. Nos dias e semanas que se seguiram, mudanças começaram a acontecer no Hospital São Lucas. O Dr. Mendes implementou novos protocolos de atendimento humanizado. Treinou sua equipe não apenas em técnicas médicas, mas em empatia. Criou um fundo de emergência pessoal do próprio bolso para casos onde famílias não podiam pagar por tratamentos necessários. Ele começou a passar mais tempo com pacientes, conhecendo suas histórias, não apenas seus sintomas. E algo extraordinário aconteceu. Ele se tornou um médico melhor. Não tecnicamente. Ele já era tecnicamente excelente, mas holisticamente. Seus pacientes se recuperavam mais rápido, não por milagres médicos, mas porque sentiam-se cuidados, vistos, amados. E isso fazia diferença. A enfermeira Carla também mudou. Ela se tornou conhecida no hospital por sua compaixão, por ir além do protocolo para confortar famílias, por lutar por seus pacientes como se fossem seus próprios parentes.
Ninguém sabia o que havia causado a mudança, mas todos notavam. Marina se recuperou completamente nos meses seguintes. Ela voltou à faculdade com um renovado senso de propósito. Suas notas, que sempre foram boas, ficaram excelentes. Mas mais que isso, ela começou projetos voluntários. Desenhou gratuitamente plantas para centros comunitários em bairros carentes. Criou uma ONG estudantil focada em arquitetura social. Ela falava constantemente sobre construir com amor, sobre criar espaços que dignificassem pessoas. Seus professores estavam impressionados, seus colegas inspirados. E João continuou sendo João, o homem humilde que trabalhava duro, amava profundamente e vivia sua fé todos os dias. Mas agora havia algo mais nele, uma paz, uma certeza. Ele havia olhado nos olhos de Jesus, havia ouvido a voz dele, e isso mudou algo fundamental em sua alma. Ele não tinha medo mais, não de pobreza, não de dificuldade, não de nada, porque sabia, com cada fibra de seu ser, que não estava sozinho. 6 meses após aquele dia, em uma manhã de domingo, João estava na pequena igreja que frequentava desde criança. Era uma igreja simples, paredes descascadas, bancos de madeira velha, mas cheia de fé verdadeira. O pastor, um homem idoso chamado Samuel, estava dando um sermão sobre o capítulo 25 de Mateus. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. O pastor lia com voz tremente. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. João sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquelas palavras eram exatamente o que Jesus havia dito no quarto do hospital. Exatamente. O pastor continuou. Meus irmãos, às vezes achamos que para encontrar Deus, precisamos subir montanhas, entrar em templos majestosos, fazer grandes obras. Mas a verdade é que Deus está aqui, nos rostos dos famintos, nas lágrimas dos solitários, nas mãos dos doentes. Quando servimos o menor, servimos o maior. Após o culto, João se aproximou do pastor. Pastor Samuel, posso conversar com o senhor? Claro, João. O que foi? João hesitou, depois decidiu compartilhar. Pastor, algo aconteceu comigo há alguns meses, algo que eu nunca vou esquecer, e eu preciso contar para alguém. Eles se sentaram em um banco vazio e João contou tudo. O acidente de Marina, a humilhação no hospital, o homem estranho que visitou, a transformação do médico e, finalmente, a revelação. O pastor Samuel ouviu tudo em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Quando João terminou, o pastor pegou suas mãos e as apertou firmemente. João, você foi abençoado com algo que pouquíssimas pessoas experimentam. Você encontrou Cristo de forma tangível, física. E sabe por quê? Por quê, pastor? Porque seu coração estava pronto. Porque você viveu de uma forma que, quando ele apareceu, você o reconheceu. Não imediatamente com os olhos, mas com a alma. Você já vivia o que ele ensinou. Então, quando ele veio, não foi estranho, foi reconhecimento. O pastor sorriu através das lágrimas. E agora, João, você tem uma missão. Tem que viver de forma que essa experiência não seja desperdiçada. Tem que contar essa história. Não para se vangloriar, mas para lembrar outros de que Deus ainda anda entre nós, que milagres ainda acontecem, que amor ainda vence. João assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a alegria dela. Vou fazer isso, pastor. Vou viver de forma que honre o que ele me mostrou. Eu sei que vai, meu filho. Eu sei que vai. Eles rezaram juntos ali, 2 homens simples, em uma igreja simples, mas conectados ao extraordinário. O tempo continuou passando. Marina se formou com honras 4 anos depois. A cerimônia de formatura foi linda. Ela subiu ao palco para receber seu diploma, e quando olhou para a plateia, viu seu pai na primeira fileira, chorando de orgulho. E ao lado dele, de terno, mas ainda com aquele ar humilde que nunca perderia, estava o doutor Ricardo Mendes. Ele havia cumprido sua promessa. Depois da cerimônia, eles se reuniram do lado de fora. Parabéns, Marina, o doutor Mendes disse, abraçando-a. Você conseguiu. E tenho certeza que vai fazer coisas incríveis. Vou tentar, doutor. Vou tentar honrar tudo o que aprendi, tudo o que vivemos. João abraçou sua filha, segurando-a como se nunca quisesse soltar. Eu tô tão orgulhoso de você, minha filha.
tão orgulhoso que meu coração parece que vai explodir. Marina riu através das lágrimas. Obrigada, pai. Por tudo. Por nunca desistir. Por me dar oportunidades que você nunca teve. Por me ensinar o que realmente importa na vida. Enquanto conversavam, um homem se aproximou. Era alguém que Marina não reconheceu imediatamente. Ele era simples, mas tinha algo nos olhos. Algo familiar. Parabéns pela formatura, o homem disse sorrindo. Marina olhou mais atentamente e seu coração pulou. Os olhos. Aqueles olhos profundos. Não podia ser. Senhor João. O homem sorriu mais amplamente. Se lembrou de mim. Isso me alegra. João Oliveira e o Dr. Mendes também o reconheceram instantaneamente. Os três ficaram paralisados. Você voltou, o Dr. Mendes sussurrou. Nunca fui embora. Jesus respondeu suavemente. Sempre estive aqui, apenas nem sempre visível. Mas vim hoje porque queria ver este momento, ver a realização de uma promessa. Ver uma jovem que foi tocada pela graça agora pronta para espalhar essa graça pelo mundo. Ele olhou diretamente para Marina. E você vai, minha filha. Vai construir pontes. Não apenas de concreto, mas entre pessoas, entre mundos. E cada estrutura que criar será uma oração. Cada espaço que desenhar será um ato de amor. Ele se virou para João. E você, meu fiel amigo, continue sendo luz. Continue sendo exemplo. Sua simplicidade é sua maior força. Nunca perca isso. Finalmente olhou para o Dr. Mendes. Ricardo, você transformou não apenas sua própria vida, mas a vida de todos ao seu redor. Continue assim. Continue lembrando que cada paciente é sagrado. Cada encontro é uma oportunidade de ser minhas mãos, minha voz, meu amor no mundo. Então, tão rapidamente quanto apareceu, ele começou a se afastar. Espera! Marina chamou. Ele parou e olhou para trás. Vamos te ver de novo? Ele sorriu, aquele sorriso que carregava toda a compaixão do universo. Vocês me veem todos os dias, em cada rosto que encontram, em cada oportunidade de amar, em cada momento de escolha entre egoísmo e generosidade. Eu estou sempre lá, sempre. E então desapareceu na multidão de formandos e famílias, impossível de distinguir, impossível de seguir. Os três ficaram ali, mais uma vez tocados pelo divino, mais uma vez transformados, e mais uma vez gratos. Os anos que se seguiram foram marcados por frutos daquela semente plantada naquele dia no hospital. Marina se tornou uma arquiteta renomada, não por construir para ricos, mas exatamente o oposto. Ela fundou um escritório que se especializava em projetos sociais, construiu centros comunitários em favelas, reformou escolas públicas, projetou moradias dignas para famílias de baixa renda. Cada projeto carregava sua assinatura única, funcionalidade combinada com beleza, dignidade incorporada em cada detalhe. Ela nunca esqueceu as palavras que ouviu naquele quarto de hospital. Cada estrutura que criava era, de fato, uma oração em concreto e aço. Seus projetos ganharam reconhecimento nacional. Revistas de arquitetura faziam matérias sobre ela. Universidades a convidavam para palestras, mas ela permanecia humilde, sempre creditando sua visão àquilo que seu pai lhe ensinou e àquele encontro divino que mudou sua vida. O Dr. Ricardo Mendes também continuou sua jornada de transformação. Ele escreveu um livro intitulado Medicina com Coração, onde discutia a importância de tratar pacientes como seres humanos completos, não apenas como casos clínicos. O livro se tornou leitura obrigatória em várias faculdades de medicina. Ele passou a dar palestras por todo o país, não sobre técnicas cirúrgicas avançadas, embora fosse mestre nelas, mas sobre humanização no atendimento médico. Contava histórias, sem nomear pessoas, respeitando privacidade, sobre como atos de compaixão curavam tanto quanto remédios. Ele se tornou mentor de jovens médicos, sempre começando seu primeiro encontro com cada residente com a mesma pergunta: por que você escolheu medicina? E quando respondiam com razões técnicas ou financeiras, ele gentilmente os guiava de volta ao essencial: o desejo de aliviar sofrimento, de servir, de amar através da cura. João continuou sendo pedreiro até seus 68 anos, quando finalmente se aposentou. Ele nunca ficou rico em termos materiais, mas era rico de todas as formas que realmente importavam. Rico em relacionamentos, em propósito, em paz.
Nos seus últimos anos de trabalho, ele se tornou uma espécie de sábio na obra. Jovens trabalhadores vinham até ele não apenas para aprender sobre construção, mas para pedir conselhos sobre vida. E ele sempre tinha tempo. Sempre tinha palavras gentis. Sempre tinha uma história edificante para compartilhar. Muitos dos homens que trabalharam com João diziam que ele tinha algo especial, algo que não conseguiam nomear, mas que fazia você se sentir melhor apenas por estar perto dele. Ele nunca contou para eles sobre aquele dia no hospital. Algumas experiências eram sagradas demais para serem compartilhadas levianamente, mas ele vivia de forma que todos ao redor pudessem ver Cristo através dele. Os três mantiveram contato próximo ao longo dos anos, almoços mensais, chamadas de vídeo, visitas. Eles haviam se tornado família verdadeira, não por sangue, mas por algo mais forte, por terem sido testemunhas juntas do impossível. Em cada encontro, eventualmente a conversa voltava para aquele dia. Vocês acham que outras pessoas tiveram experiências parecidas? Marina perguntou em um desses almoços, 10 anos após sua formatura. Tenho certeza que sim, o Dr. Mendes respondeu. A Bíblia está cheia de histórias de anjos disfarçados, de Cristo aparecendo em formas inesperadas. Por que pararia? Acho que ele ainda anda entre nós testando, ensinando, amando. A maioria só não percebe. João concordou. E sabe o que eu acho? Acho que não importa se as pessoas percebem ou não que é ele. O que importa é como elas respondem. Se você trata bem o mendigo na rua, se ajuda o estranho necessitado, se escolhe compaixão sobre conveniência, você passa no teste, mesmo sem saber que é um teste. É verdade, Marina refletiu. Ele disse isso, lembra? Que nos vê em cada rosto. Que quando servimos o menor, servimos ele. Então, talvez o ponto não seja ter encontros miraculosos. Talvez o ponto seja viver como se cada encontro fosse miraculoso. Por que é? Os três ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a profundidade daquela verdade. Vocês sabem o que eu percebi? O Dr. Mendes disse. Antes daquele dia, eu vivia como se a vida fosse uma competição. Eu contra o mundo, eu tentando provar meu valor. Mas depois, percebi que a vida não é competição, é colaboração. É todos nós tentando atravessar este mundo difícil juntos, ajudando uns aos outros. E quando você entende isso, tudo muda. Meu pai costumava dizer, João acrescentou, que ninguém constrói uma casa sozinho. Mesmo que você ponha cada tijolo, alguém fez os tijolos. Alguém trouxe o material. Alguém desenhou a planta. É sempre colaboração. E a vida é exatamente assim. Ninguém vence sozinho. Ninguém sobrevive sozinho. Mais anos passaram. João tinha agora 75 anos. Sua saúde começou a declinar. Nada dramático. Apenas o peso natural da idade. Ele aceitava com graça, dizendo que havia vivido uma vida plena e não tinha arrependimentos. Uma tarde, Marina o visitou em sua casa. Ele estava sentado na varanda, aquela mesma varanda onde, décadas atrás, ele havia rezado desesperadamente pela cirurgia da filha. Pai, como está se sentindo? Ela se sentou ao lado dele. Tô bem, minha filha. Cansado, mas bem. É a idade chegando. Ele sorriu. Mas você não precisa se preocupar comigo. Vivi mais que a maioria. Vi minha filha crescer, se formar, realizar sonhos que eu nem sabia que podia sonhar. Conheci um médico que virou irmão. E encontrei Jesus face a face. Que mais um homem pode querer? Marina segurou a mão dele. Aquela mão calejada que construiu não apenas casas, mas uma vida de amor. Pai, você foi o melhor pai que alguém poderia ter. Tudo que eu sou, tudo que conquistei, é por causa do Senhor. João apertou a mão dela. Não, minha filha. Você é o que é porque Deus te fez assim. Eu só tive o privilégio de estar no caminho, de ajudar um pouco. Mas você sempre foi especial. Desde pequenininha, sempre soube que você ia fazer grandes coisas. Eles ficaram ali, pai e filha, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Marina, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa, pai. Quando eu me for, e isso não vai demorar muito... Pai, não fala assim. Deixa eu terminar. Quando eu me for, quero que você continue. Continue construindo, continue amando, continue sendo luz. E de vez em quando você ver alguém sendo tratado mal por ser pobre, por ser simples, por ser invisível, você intervém. Você defende. Você mostra para eles que eles importam.
Você faz o que a doutora Helena faria, o que Jesus faria. Marina estava chorando agora. Eu prometo, pai, prometo. 6 meses depois, João Oliveira faleceu dormindo, pacificamente, com um sorriso no rosto. O funeral foi simples como ele teria querido. A pequena igreja estava lotada. Trabalhadores da construção civil, vizinhos, pessoas que ele havia ajudado ao longo dos anos, todos vieram prestar suas últimas homenagens. Marina deu o elogio fúnebre, sua voz quebrando, mas permanecendo forte. Meu pai não deixou fortuna, não deixou propriedades, não deixou seu nome em placas ou monumentos, mas deixou algo infinitamente mais valioso. Deixou amor. Amor que tocou cada pessoa que o conheceu. Amor que me criou. Amor que construiu não apenas estruturas de tijolo, mas estruturas de esperança e fé. Ela olhou para o caixão, lágrimas correndo livremente. E eu sei com cada parte do meu ser, que ele não está realmente aí. Ele está em algum lugar melhor. Está finalmente em casa. E está ouvindo aquelas palavras que ele sempre quis ouvir. Bem feito, servo bom e fiel. O Dr. Mendes também falou no funeral. João Oliveira me ensinou algo que 20 anos de educação médica não conseguiram. Me ensinou que o valor de uma pessoa não está em seus diplomas ou conquistas, mas em seu caráter. Ele me mostrou, através de seu exemplo diário, o que significa viver com integridade, com fé, com amor inabalável. Sua voz tremeu. E ele me deu uma das maiores dádivas que alguém pode dar. Ele me deu o privilégio de sua amizade, de ser considerado família, e por isso serei eternamente grato. Quando baixaram o caixão na terra, Marina colocou uma única rosa em cima e sussurrou: Até breve, pai. Um dia vamos nos encontrar de novo, e dessa vez, para sempre. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Marina notou um homem parado sob uma árvore distante. Ele era simples, vestido modestamente, e algo nele era profundamente familiar. Ela piscou, e quando olhou novamente, ele havia desaparecido. Mas ela soube que mesmo ali, naquele momento de dor, eles não estavam sozinhos. Os anos continuaram sua marcha inevitável. Marina tinha agora 50 anos. Seu escritório de arquitetura havia se expandido, mas nunca perdeu seu foco em projetos sociais. Ela havia treinado uma nova geração de arquitetos com a mesma filosofia: construir com propósito, com amor, com dignidade. O Dr. Mendes, agora com 70 anos, estava se preparando para a aposentadoria. Ele passou seus últimos anos no hospital estabelecendo um programa de residência focado em medicina humanizada. Queria garantir que sua filosofia continuasse muito depois que ele partisse. Em uma manhã de sábado, ele e Marina se encontraram para café. Era algo que faziam regularmente desde a morte de João, mantendo viva aquela conexão que os três haviam compartilhado. Você sabe, o Dr. Mendes disse, mexendo seu café, às vezes me pergunto se aquele dia realmente aconteceu, se realmente vimos o que pensamos que vimos. A mente científica em mim questiona. Marina sorriu. E o que seu coração diz? Ele parou de mexer o café e olhou para ela. Meu coração sabe que foi real, porque nada mais explica a transformação. Nada mais explica como 3 estranhos se tornaram família. Nada mais explica a paz que senti desde então, mesmo nos momentos mais difíceis. Exatamente, Marina concordou. E sabe o que eu acho? Acho que não importa se outras pessoas acreditam. Não importa se tem explicação científica ou não. O que importa é que isso mudou nossas vidas. Nos tornou melhores. E através de nós tocou centenas, talvez milhares de outras vidas. O Dr. Mendes assentiu. Seu pai diria que esse era o ponto todo. Que o milagre não foi a aparição em si, mas o que ela produziu. Os frutos. As mudanças. Ele diria exatamente isso. Marina concordou, sorrindo através das lágrimas que sempre vinham quando pensava no pai. Naquela noite, Marina estava trabalhando tarde em seu escritório, finalizando o projeto de um centro comunitário em uma favela. Seria seu maior projeto até agora. Um espaço com biblioteca, consultório médico gratuito, salas de aula, área de recreação. Um lugar onde pessoas invisíveis aos olhos do mundo seriam vistas, valorizadas, amadas. Ela estava tão concentrada que não ouviu quando alguém entrou. Ficou lindo. Uma voz disse atrás dela. Ela se virou rapidamente e quase deixou o lápis cair. Ali, parado na porta de seu escritório, estava ele.
Mais velho na aparência desta vez, talvez 60 anos, cabelos grisalhos, mas os mesmos olhos, aqueles olhos impossíveis de esquecer. Você, Marina sussurrou. Jesus sorriu e caminhou até a mesa de desenho. Ele olhou atentamente para o projeto, traçando com os dedos as linhas que ela havia desenhado. Você manteve sua promessa. Construiu não apenas estruturas, mas esperança. Marina não conseguia falar. Lágrimas rolavam silenciosamente por seu rosto. Finalmente ela conseguiu dizer: eu tentei. Tentei honrar tudo que aprendi, tudo que meu pai me ensinou, tudo que o Senhor me mostrou. E conseguiu. Ele disse suavemente. Marina, você sabe por que vim hoje? Ela balançou a cabeça. Vim porque seu pai pediu. O coração de Marina parou. Meu pai? Ele está bem, mais feliz do que jamais foi. Mas ele preocupa-se com você, como todo pai faz. Pediu que eu viesse te lembrar de algo. Do quê? Jesus pegou a mão dela e naquele toque havia todo o amor do universo. Lembra você de que não está sozinha, que ele está sempre com você, que eu estou sempre com você, e que tudo o que você passou, toda dor, toda luta, teve propósito. Moldou você na pessoa que precisava ser para fazer exatamente o que está fazendo agora. E uma última coisa, ele continuou. Seu pai quer que você saiba que está orgulhoso, tão orgulhoso que não cabem palavras para descrever. E que um dia não tão distante quanto parece, vocês vão se reencontrar. E naquele dia ele vai te abraçar e dizer pessoalmente tudo que não teve tempo de dizer aqui. Marina estava soluçando agora. Eu sinto tanta falta dele, tanta falta. Eu sei, mas ele nunca realmente partiu. Cada vez que você escolhe bondade, ele está ali. Cada vez que você defende os invisíveis, ele sorri. Cada tijolo que você coloca com amor, é como se ele estivesse trabalhando ao seu lado. Jesus a abraçou, e naquele abraço, Marina sentiu não apenas sua presença, mas a presença de seu pai. Como se por um momento, os três estivessem reunidos novamente. Quando se separaram, Jesus tinha lágrimas nos próprios olhos. Lágrimas alegres, ele explicou. Porque ver uma vida vivida com propósito, ver amor multiplicado, ver promessas cumpridas, isso me enche de alegria indescritível. Ele começou a se afastar. Continue, Marina. Continue construindo. Continue amando. Continue sendo ponte entre mundos. E quando sua hora chegar e ela virá para todos, você vai atravessar para o outro lado e encontrar não apenas seu pai esperando, mas multidões de pessoas cujas vidas você tocou. Todos ali para dizer: obrigado. Obrigado por nos ver quando éramos invisíveis. Obrigado por nos amar quando éramos desprezados. Obrigado por construir esperança quando havia apenas desespero. E então, como sempre fazia, ele desapareceu. Simplesmente não estava mais lá. Marina ficou parada no meio de seu escritório, lágrimas ainda rolando, mas sorrindo. Sorrindo porque sabia que tudo fazia sentido, que toda dor tinha propósito, que nada era desperdiçado. Ela olhou para o projeto na mesa de desenho, pegou o lápis novamente e continuou trabalhando. Porque era isso que ela fazia. Era isso que ela era. Construtora de pontes, criadora de esperança, instrumento de amor divino em um mundo que tanto precisava dele. Anos mais tarde, quando Marina estava com 70 anos, ela reuniu sua equipe de jovens arquitetos para uma última palestra antes de sua aposentadoria. Vocês vão ouvir muitas teorias sobre arquitetura, ela começou. Vão estudar estilos, técnicas, materiais, e tudo isso é importante. Mas deixem-me contar um segredo que aprendi não em livros, mas na vida. Ela fez uma pausa, olhando cada rosto jovem e idealista à sua frente. A arquitetura não é sobre prédios, é sobre pessoas. Cada espaço que vocês criarem será habitado por almas. Almas com dores, com sonhos, com esperanças. E vocês têm o poder, através do trabalho de vocês, de dizer a essas almas: você importa, você é visto, você é valorizado, você merece beleza, merece dignidade, merece um lugar neste mundo. Ela sorriu pensando em seu pai, no Dr. Mendes, naquele homem simples que não era simples de forma alguma. E se vocês fizerem isso, se construírem não por lucro, mas por amor, vocês vão descobrir algo mágico. Vocês não estarão apenas construindo estruturas, estarão construindo o reino de Deus aqui na terra. Um tijolo, uma viga, um projeto de cada vez. A palestra terminou com aplausos prolongados.
Mas Marina sabia que as palavras só faziam sentido para aqueles cujos corações estavam prontos para ouvir. Assim como ela só pôde entender quando seu próprio coração foi aberto por experiências que não podia ser explicada, apenas vivida. Ela voltou para casa naquela noite, para a mesma casinha humilde que seu pai havia deixado para ela. Ela poderia ter se mudado para algo maior, mais luxuoso, mas não quis. Aquela casa tinha memórias, tinha história, tinha amor embebido em cada parede. Ela se sentou na varanda, aquela mesma varanda onde seu pai havia rezado, onde ela crescera, onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Olhou para o céu estrelado e sussurrou: obrigada, obrigada por tudo, pelas provações que me fortaleceram, pelas bênçãos que me alegraram, pelas pessoas que me ensinaram, por aquele dia no hospital que mudou tudo. E então acrescentou: e quando minha hora chegar, estarei pronta, pronta para finalmente abraçar meu pai de novo, pronta para ver sua face sem disfarces, pronta para ouvir: bem feita, serva boa e fiel. E ali, naquela varanda simples, em uma casa simples, em um bairro simples, Marina percebeu a verdade final, que simplicidade nunca foi fraqueza, era força, porque nas coisas simples, amor de pai, trabalho honesto, bondade cotidiana, fé persistente, ali estava o divino, ali estava tudo que realmente importava. A história do médico que humilhou um homem simples, sem saber que era Jesus disfarçado, não terminou naquele dia no hospital. Ela continuou através de vidas transformadas, através de amor multiplicado, através de gerações tocadas por uma verdade simples mas profunda, que Deus anda entre nós. Sempre andou, sempre andará, disfarçado de pobre, de doente, de estranho, de invisível, testando nossos corações, vendo quem ainda tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e mãos dispostas a servir. E quando falhamos como todos falhamos, Ele não desiste, Ele volta, Ele ensina, Ele transforma, porque esse é seu caráter, esse é seu amor, infinito, inesgotável, incondicional. E essa história, essa verdade, precisa ser contada e recontada, geração após geração, até que todos finalmente entendam: não há separação entre sagrado e secular, não há distinção entre trabalho espiritual e trabalho comum. Tudo é sagrado quando feito com amor. Todos são templos quando vistos com os olhos certos. E todo encontro é uma oportunidade de servir ao próprio Deus. Esta é a história de um médico arrogante, um pedreiro humilde, uma jovem sonhadora e Deus disfarçado de homem simples. Uma história de falha e redenção, de cegueira e visão, de morte e ressurreição. Não a física, mas a do espírito humano. Uma história que aconteceu, que está acontecendo e que acontecerá de novo, porque Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. E Ele mantém suas promessas, sempre. E assim a história termina onde começou, com um lembrete de que quando você encontrar alguém hoje, especialmente alguém que o mundo considera sem importância, olhe de novo, olhe mais profundamente, porque você nunca sabe. Pode ser apenas uma pessoa comum, ou pode ser Deus, testando se você ainda sabe reconhecer o sagrado quando ele aparece em roupas de humildade. A escolha de como você responde, essa escolha é sempre sua. E essa escolha, mais do que qualquer outra coisa, define quem você realmente é.